Meus queridos irmãos, você que é um estudioso da palavra de Deus, prometo que seremos breves nessa noite, nessa segunda com Deus, onde nos reunimos aqui para um momento de oração, momento de graça. E a igreja do Senhor, a lavoura do Senhor, né? E aos poucos a lavoura vai se recompondo. E Deus abençoe todos que estão em casa. Deus abençoe todos que estão cultuando ao Senhor, os que estão aí em quarentena. E aqueles que vieram para o celeiro também vão comer da palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Porque no celeiro há provisão. Repita comigo: no celeiro há provisão. Mais uma vez: no celeiro há provisão. Então, abra aí, 2 Reis, capítulo de número 7. Eu quero apenas colocar os irmãos dentro da história, para que possamos entender o que Deus pode e o que Deus faz. A palavra de Deus diz o seguinte, que Samaria estava cercada por um exército poderoso, e um rei poderoso chamado Ben-Hadad, rei da Síria. Isso aí eu estou narrando a história, né, que está no capítulo 6 de segundo livro de Reis. Para quem me acompanha, essa história está no segundo livro de Reis, capítulo 6. No capítulo 7 também é o desenrolar dessa história. E quando Samaria ela fica cercada pelo rei Ben-Hadad, grande rei da Síria, era uma tática dos exércitos. Muitas vezes era difícil entrar na cidade. E em vez de entrar na cidade, porque as cidades eram muradas, eles colocavam várias armadilhas, flecheiros. Eles cercavam a cidade. Veja bem, presta atenção nessa história que é muito interessante. Eles cercavam as cidades. E Ben-Hadad cercou, ajuntou todo o seu exército, e segundo os historiadores, a Bíblia não fala, mas o seu exército ali estava com mais de 120 mil homens, cercando Samaria. Além dos reis da região, todos já tinham se aliado a Ben-Hadad, rei da Síria. Quando se cerca, o que acontece na cidade? A cidade fica isolada, não entra mercadoria, ninguém pode comprar, ninguém podia vender, ninguém poderia sair dos portões da cidade, porque o risco era muito grande. Já que lá fora, já que cercando a cidade, acampado em volta de Samaria, estava o exército, o grande exército de Ben-Hadad, rei da Síria. O que esperar quando a cidade está isolada? O que esperar quando se está cercado? Não tem outra coisa a considerar a não ser você passar por dificuldades, fome, tribulação, enfermidade, doenças. Tudo isso veio no reinado de Jorão. Tudo isso veio sobre Samaria. E inflacionou, a Bíblia diz que
A cidade foi tão cercada, veja bem o que Deus vai falar aqui, Deus vai falar com você. A cidade estava tão isolada, tão cercada, que inflacionou as mercadorias. Tudo subiu. Para se comprar um pouco de comida, era necessário que desprendessem muito dinheiro. Mas quando se está isolado, nem o dinheiro tem valor. Quando se está isolado. A sorte é que naquele tempo, o maior dinheiro era em prata e ouro que se pagava as coisas. E o preço, a Bíblia chega a dizer que a cabeça de um jumento, para comer a comida, ficou correspondendo a 80 peças de prata. 80 moedas de prata, alto para os padrões da época, caro, se for passar talvez para os dias de hoje, segundo os historiadores dizem que corresponderia aí a $100, imagina que dificuldade que estava para se comer naquele lugar. O pecado tinha feito isso com Samaria. O pecado que colocou Samaria cercada, veja bem, o pecado que colocou Samaria isolada, o pecado que fez Samaria entrar em colapso, juntamente com a sua população, a ponto de que, aí eu falo para você que está na sua casa, é terrível essa história, de que duas mulheres estavam brigando, e passaram pelo rei, que estava triste. Jorão estava triste, já vestido de pano de saco, já humilhado com a situação. 3 anos de cerco, imagina 3 anos. Você consegue ficar 3 meses sem entrar mercadoria na sua cidade? Agora imagine 3 anos. E que aquelas mulheres estavam brigando, discutindo, porque elas tinham combinado algo. E pastor Cleveson, o que elas tinham combinado? Combinaram o seguinte, que, a fome está grande, primeiro, nós vamos comer o seu filho, as duas tinham um filho, primeiro nós vamos comer o seu filho, depois, vai o meu, nós vamos cozinhar e comer. Que situação, a Bíblia registra essa situação, situação de isolamento. Nós estamos vivendo um isolamento por conta de uma pandemia, por conta de um vírus. Mas aqui era porque o exército de Ben-Hadad havia cercado Samaria. Quando o rei ouve isso, quando o rei se dá conta disso, o rei fica muito chateado, bravo. Afinal de contas ele era o líder. Afinal de contas, era ele que tinha que trazer uma palavra de solução. Nesses momentos de guerra, o líder tem que dizer o que fazer. Não, nós vamos fazer desse jeito. E o rei ficou irado. O rei ficou chateado. O rei ficou perturbado com a palavra daquelas mulheres, de comer os seus filhos. Que situação, hein, irmãos? Que caos! Mas em Samaria havia um profeta. Repita comigo, mas em Samaria havia um profeta. Repita de novo, mas em Samaria havia um profeta. Eu quero saber onde estão os profetas de Deus aqui nessa noite. Onde estão os profetas de Deus aí atrás dessa câmara? Onde estão? Aonde estão os profetas de Deus que profetizam no meio do caos? Há uma presença de Deus que entrou aqui nesse ambiente agora. Aonde estão os profetas que profetizam no caos? E não profetizam o caos, mas profetizam nas dificuldades. Mas em Samaria havia profeta.
E eu pergunto: tem profeta aí? Tem profeta aí, filho? Tem profeta aí na sua casa? Tem profeta? Tem homem de Deus aí? Tem mulher de Deus aí? Que ainda faz diferença no meio da situação. Queridos, alguém poderia olhar para Eliseu e dizer assim: poxa, Eliseu é um homem de Deus, Eliseu é um servo do Senhor, poderia estar no bem bom, poderia estar tranquilo. Alguns dizem assim: ó, crente não passa por tribulação. Com essa palavra aqui cai tudo por terra. Isso, crente passa assim por prova. Quem fica pensando que isso é bênção, prosperidade. Ei, querido, pode parar com isso. A Bíblia diz que, mas em Samaria havia um profeta que estava assentado em sua casa. E o que acontece com Eliseu? E o rei ocupou. Isso é culpa de Eliseu. O rei começou a dizer o seguinte: é culpa de Eliseu, é culpa dele, o filho de Safate, é ele que é o culpado, eu vou pegar ele. E o rei começou a se irar com o profeta de Deus. Muitas vezes as pessoas podem se irar, muitas vezes as pessoas se iram porque querem ouvir do profeta de Deus uma palavra, querem ouvir do profeta de Deus algo que agrada o coração, querem que a situação mude de imediato, mas eu tenho certeza absoluta e quero dizer uma coisa: Deus tem o tempo para prover, Deus tem o tempo para prover, Deus tem o tempo para prover. Anaquera maia chore maia seremais. Deus tem um tempo para prover. Providência significa solução. Quando alguém tem uma solução, quando alguém sabe o que fazer. E no contexto bíblico, providência diz que é a sabedoria de Deus que traz solução para os seus. Quem sabe nessa noite a providência de Deus chega na tua casa? Quem sabe nessa noite a providência de Deus chega no seu lar? Quem sabe nessa noite o Senhor entra? Quantos creem nessa palavra? Provisão de Deus, providência de Deus. Provisão de Deus, providência de Deus. Se há profeta, alguma coisa tem que acontecer. E o rei vai lá, manda mensageiro, e vai atrás de Eliseu. E a Bíblia diz assim: que enviou o rei um homem diante de si. Quando o mensageiro foi chegar, Eliseu sabia que ele vinha. E a palavra do rei disse assim para o profeta, culpando, e disse assim: vem esse mal do Senhor, que mais eu posso esperar do Senhor? Meu querido, pode até demorar, mas quando Deus dá uma palavra ao profeta, vai acontecer. Quando Deus dá a palavra ao profeta, vai acontecer. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou, vou cumprir, Ele vai cumprir. Se Deus falou que está acabado, está acabado. Se Deus falou, e Ele fala nessa noite que anda sobre a tempestade, é porque Ele anda sobre a tempestade, e Ele anda no movimento das ondas. Quantos creem na palavra ministrada profética aqui nessa noite? Irmãos, eu sinto uma glória tremenda aqui nesse lugar. A glória de Deus está aqui nesse lugar. A glória de Deus está conosco. Quando o profeta prediz alimento, é porque vai ter alimento. E eu vou profetizar sobre a sua despensa. Eu vou fazer isso. Eu sinto de Deus fazer isso agora.
Eu vou dizer pela parte do Senhor que amanhã vai ter alimento chegando lá na sua casa. Eu estou dizendo da parte de Deus, aleluia. Você está perguntando como vai ser, por que vai ser, da onde que vai vir, o que vai acontecer. Eu profetizo como profeta de Deus aqui nessa noite, e como boca de Deus aqui nesse lugar. Vai haver alimento lá na tua casa amanhã, vai haver provisão na tua casa. Ei, é no meio das dificuldades que Deus levanta os seus. É no meio de nada que Deus faz surgir. É no meio das aflições que se levanta Elias. Para essa geração, se levanta Eliseu. Para essa geração, se levanta Dorcas. Para essa geração, se levantam homens e mulheres que confiam inteiramente no Senhor. E o que o Senhor diz através da boca dos seus profetas acontece. Então Eliseu disse, olha o que Eliseu fala: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Olha o que Eliseu diz para você. Amanhã, quase a esse tempo, Eliseu falando ao rei, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O que Eliseu disse com essa palavra? Amanhã não vai ter inflação, amanhã vai ter tanto alimento, amanhã vai ter tantos víveres, que vai sobrar, que vão vender de graça. Amanhã a essa hora, aí, só para aqueles que são incrédulos e não creem na promessa, sempre tem um que diz assim: mas como? Mas como? Ei, se Deus falou, está falado. Se o Senhor falou que você vai passar no concurso público, você vai passar no concurso público. Eu vou repetir essa palavra aqui. Se o Senhor disse a você que você passaria num tempo desse, pastor, no tempo desse, num concurso, você vai passar no concurso público, porque a palavra vai cumprir. Quantos creem na promessa? E se Deus falou que vai abrir uma porta de emprego no meio da crise, vai abrir a porta, pastor, no meio da crise vai abrir a porta. E se Deus falou, está falado. Como? Em que cenário se profetiza? Irmão, a glória do Senhor está aqui conosco. É fácil profetizar, é fácil você dizer assim: olha, você vai conseguir isso, está tudo bem lá, o camarada tem dinheiro, o cara tem grana, a pessoa tem projeção política, a pessoa tem fama, e aí você vai para ela, profetiza e diz assim: você vai ganhar, vai acontecer isso com você. Claro, o profeta nesse caso, ele está acompanhando o cenário. Tem profeta até que profetiza para os outros olhando para o Facebook a vida da pessoa. Acredita nisso? Acredita, pastor? Acredita, nos tempos de hoje existe isso. Mas eu quero te falar uma coisa da parte de Deus. Profeta de verdade não sabe o que está acontecendo na vida do outro. Profeta de verdade profetiza quando as perspectivas, as prospecções são terríveis. Aí vem o homem de Deus. Aleluia. Que cenário para profetizar, hein? Quem teria coragem de profetizar no meio da fome, 3 anos de fome? E Eliseu estava lá. O homem de Deus estava lá. O homem de Deus não tinha sido e não estava fora de Samaria. Ele estava passando o caos junto com as pessoas. Mas aí vem o homem de Deus e diz o seguinte: amanhã vai sobrar alimento aqui nesse lugar. E aí teve alguém, um capitão, a Bíblia diz que tinha um capitão, que Jorão andava com ele, duvidou da palavra. E o capitão disse o seguinte:
Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, eis que ainda se o Senhor fizesse janelas no céu, poderia o Senhor fazer isto? Ele achou que aquilo ali era grande demais para o Senhor fazer. Querido, não existe coisa grande demais para o Senhor. Vou repetir, não existe coisa grande demais para o Senhor. Se Ele diz assim, eu sou aquele que se assento sobre tudo, aleluia, é-me dado todo o poder no céu e na terra, Jesus disse isso. Ele se assenta sobre o globo da terra, põe os seus pés sobre ela, olha só, existe coisa grande para o Senhor. Por que pensas assim? Achando que Deus não faz. Tem que ter a ranação. Por que acha que Deus não faz? Se é dado a Ele todo o poder, não sabe que Ele pode mudar tudo agora, nesse exato momento? Não sabe que Ele é aquele que ainda fecha a boca de leões? Não sabe que Ele é aquele que faz a ferida cicatrizar na sua frente? Aleluia. E se Ele disser a enfermidade vai embora, ela tem que ir. Ai, irmãos. E se Ele disser mar recue, recue, o mar recua. E se Ele falar ao vento, é para parar de soprar, Ele para. Aonde tem firmado a sua fé? Mas sempre há alguém dizendo, poderia o Senhor abrir janelas do céu? Poder-se-ia fazer isso? O Senhor nunca pode se fazer uma pergunta dessa. Será que Deus pode fazer isso? Jamais. Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele tem todo o domínio, poder, maravilha. Seu nome é maravilhoso. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A resposta de Eliseu, eu estou adiantando aqui para nós terminarmos, diz o seguinte: Eliseu disse assim: você vai ver, mas não vai participar. Para o capitão, que duvidou da palavra dele. Olhe bem, você vai ver, mas não vai participar. Terrível isso. O mais extraordinário da história, para nós concluirmos aqui, é quem Deus usa. Muitas vezes as pessoas acham que no meio do caos Deus vai usar alguém bem engravatado, né? Terno, olhar por cima e dizer assim, eu tenho a solução. Veja bem onde Deus vai nos levar. Muitas vezes as pessoas acham que Deus iria usar então, talvez pensasse assim, vai usar Jorão. Vai acontecer que Jorão vai chegar lá na casa dele e de repente vai brotar do nada um celeiro, e ele vai começar a distribuir para o povo, toma, receba aqui, receba ali. O mais extraordinário é que Deus convoca 4 pessoas, se não estou falha a memória, que para a sociedade não prestava mais. Pessoas que estavam isoladas da cidade, pessoas que não podiam entrar na cidade, e pessoas que não poderiam se aproximar, ter comunhão com ninguém, que viviam de migalhas e esmolas. Olha quem Deus quis usar naquela noite. Pastor Cleves, o que nós aprendemos com isso? Deus usa quem Ele quer. Está preparado para ser usado por Senhor?
Está preparado para ser usado por Deus? Repita comigo aí, Deus usa. Repita comigo, Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Está preparado para ser usado por Deus? Está preparado para dizer assim: eis-me aqui, Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Se quiser, usa-me a mim, conforme Isaías disse: ei, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. 4 leprosos tomaram uma decisão. Olha quem Deus quis usar. E disseram naquela noite: se nós entrarmos para Samaria, vamos morrer de fome, lá não tem nada. Se nós formos para o arraial, os sírios podem nos matar, mas podem nos dar alguma coisa. Irmãos, o exército de Israel foi formado por 4 leprosos para expulsar 120 mil soldados. Como é que pode? As coisas de Deus, irmãos. Enquanto os desvalidos, os que não têm reconhecimento, os que estão afastados, os que não prestam, os que estão esperando a morte. Às vezes a pessoa só está esperando a morte e diz assim: eu não presto mais para nada. A depressão, a angústia tem tomado conta. Agora acabou tudo, não dá para. Ei, olha essa história. Enquanto eles marchavam em direção ao exército de Ben-Hadad, aleluia, 4 leprosos marchando, imagina. 4 leprosos marchando. Sabe o que acontecia lá no acampamento dos sírios? Parecia que vinha um grande exército contra eles. Deus fez produzir ruídos, sons de cavalos, sons de carros de guerras, som de muitos homens marchando junto. Era 4 leprosos marchando, mas os sírios estavam ouvindo o som de um grande exército, e eles diziam: eita, fugiremos nós daqui, porque Israel alugou exércitos, e Israel alugou os heteus, os egípcios que vêm contra nós. Mas não era não, era 4 homens que não valiam nada para a sociedade que Deus quis usar. Assim também era eu, aleluia, assim também era você. Nós também não valíamos nada, mas Deus quis nos usar, aleluia. Você pode glorificar e bendizer ao nome do Senhor, porque Ele quis que fosse assim. 4 homens, irmãos. Quando chegaram lá não tinha mais ninguém, só tinha as coisas para comer lá, e era muita coisa, era ouro, era prata, todos os despojos estavam lá. E eles vão lá, se alimentam, fazem a festa. E eu concluo dizendo o seguinte, quero concluir esta palavra, dizendo o seguinte, que avisaram para o rei, os leprosos, eles que anunciaram, mandaram avisar o rei: o exército de Ben-Hadad foi embora, deixou tudo para trás. E agora nós podemos estar livre de novo. A reflexão é: o que tem atrapalhado você, agora eu trago para um contexto espiritual, de servir a Deus melhor? O que tem te atrapalhado? O que tem te cercado? Qual é o Ben-Hadad? Isso é só uma reflexão que tem levantado-se na sua vida, ou tem se levantado, que às vezes tem atrapalhado você de servir a Deus melhor. Nessa noite, por uma palavra profética, eu declaro a vitória do povo de Deus, aleluia, e dizer que não, chega de fome, aleluia, chega de sede, chega de falta de alimento, chega de tanta coisa, chega de medo, chega de angústia, chega de dor, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
aquele capitão que duvidou, pastor, o que aconteceu com ele? Foi atropelado pelo povo. Atropelado. Quando a notícia chegou que tinha comida fora, filho, para quem está lá magrérrimo, morrendo, você imagine. E Jorão colocou ele na frente da porta. Imagina ele abrindo os braços, vai passar de um a um. Que é isso, gente? Está todo mundo com fome. Entendeu? E aí o que acontece? Ele é atropelado, pisoteado pelo povo. Ele viu a bênção, mas não participou da bênção. Simplesmente por quê, pastor Cleves? Simplesmente porque duvidou da bênção, duvidou da palavra profética. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que Deus abençoe você, Deus abençoe os irmãos.